Muito bem, depois daquela aula que falamos sobre saber conversar e interagir com o paciente dentro do assunto em pauta sem mudanças abruptas, há um fator que deve ser levado muito em conta pelo capelão, pelo visitador ou pela capelã. Qual é esse fator? O visitador precisa saber, embora você está ali para dar assistência espiritual, você precisa saber ouvir o paciente. Você precisa saber escutar. Uma vez que estabeleça o diálogo ou não, a prioridade será sempre do paciente. Ah, eu sou o pastor, eu tenho que falar aqui. Não, eu tenho uma mensagem para você. Você se identifica e deixe que ele dê o retorno. Que bom, pastor, que o senhor veio aqui. Eu precisava mesmo de alguém. Tenho andado tão distante, displicente, feito coisas erradas. Você vai ver isso. Se você fizer uma capelania dentro do modelo que eu estou te ensinando, você vai ver esse resultado. Você tem que orar, jejuar e ler a Bíblia, porque Deus prepara o cenário. Mas se você for só na teoria, no conhecimento, em literatura, você simplesmente não vai passar de uma visita para essa pessoa que está no hospital. Mas se você se preparou, orou, jejuou, leu a Bíblia, está preparado para o confronto no mundo espiritual, onde você vai arrancar uma alma da mão do inimigo e anunciar a Cristo, então Deus vai criar para você essas oportunidades para se cumprir a palavra de Deus que diz: o homem que ganha a alma sábio é. Mas veja bem, o visitador, o capelão, a capelã, ele precisa saber escutar. Então ele se identifica e o paciente diz: que bom, pastor, que o senhor veio aqui, eu precisava mesmo. Conduzindo sempre do mesmo assunto. Pois não, meu querido, eu sou todo ouvidos, estou aqui para te ouvir. Se tiver alguma dúvida e eu puder te esclarecer, conte comigo. Depois da nossa conversa, eu quero orar por você. Tá ok? Ok. Pois não. Então ele vai dizer: deixe que ele fale. Porque o capelão precisa ser uma pessoa confiável também, eu falo sobre isso. Porque muitas pessoas estão ali, e primeira coisa, eles estão no momento de sofrimento, que é aqui, a visão do sofrimento. Ver os outros sofrer é uma coisa, quando nós estamos sofrendo é outra. Precisamos compreender o sofrimento dos outros e saber que é alguma coisa séria, né? Então, a pessoa começa a dizer: pastor, eu acho que é a mão de Deus. Primeira coisa, Deus está me punindo, Deus está me tratando, pastor. Ou eu merecia isso. Eu estava displicente, estava correndo muito, eu não estava prestando atenção nas coisas, e agora que eu estou pensando na cama, pastor, eu podia ter morrido. Porque o sofrimento é pedagógico, sabe, gente? Tem coisa que o sofrimento ensina. Mais do que as comemorações e mais do que as realizações, o sofrimento é o maior agente pedagógico na vida do ser humano. Nós aprendemos muito mais, infelizmente, quando a gente sofre, viu? Quando a gente sofre. Poderia falar muito sobre isso, né? Sobre os cristãos e o sofrimento no mundo. Mas vamos falar aqui sobre o paciente. Então, o paciente, não precisa você chegar lá e sentenciar. Viu? Você está aí porque foi a mão de Deus. Deus está tratando com você. Você queria um visitador falando assim para você, se você estivesse num leito? Olha, é Deus que te pôs aí, isso é a mão de Deus. Lembra dos amigos de Jó? Jó, você fez alguma coisa séria. Se você falar, pode ser que Deus vai... Não, e Jó não tinha pecado. Então tem visitador que chega e ele fala tanto que ele já tem o diagnóstico. Você sofreu esse acidente ou sofreu estuporou a sua apêndice, você teve esse infarto, você está com meningite, você está com tuberculose, você está com HIV, você está com câncer, porque certamente você errou. Meu irmão, não faça isso. Aprenda a escutar e deixe que o paciente dite o tom e os tópicos da conversa que ele quer ter com você. Afinal, você está ali para assistir ele, não ele para te assistir. Então, uma vez que ele começar a falar, seja todo ouvidos, deixe que ele diga tudo. E em momentos oportunos, saiba responder às suas palavras, né?
não subestimando nem superestimando. Dizendo, não, rapaz, tira isso da cabeça, isso aí foi só um acidente, não foi Deus não que te pôs aí, entendeu? Não cabe a você dizer, e também não diga, é mesmo, você está aí porque foi Deus mesmo que te trouxe aí. Deixe Ele ditar o tom da conversa. Conduza Ele para dentro da palavra de Deus. Traga Ele para dentro do coração de Pai que o nosso Deus tem. E diga, olha meu amigo, esse é o conceito que você tem e eu preciso respeitar o seu ponto de vista. Porque você sabe a maneira que você tem agido e tem andado. Mas eu estou aqui. E eu entendo que eu estou aqui porque Deus ama você. E trouxe você aqui e também me trouxe aqui. Então, precisamos entender o plano de Deus. Você pode ir lá em Romanos 12, 2, né? 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Verso 2, para que experimenteis. Olha, você está aqui para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus não queria você aqui no hospital. Mas nas coisas desta vida, infelizmente, você sofreu um acidente e aqui você está. Mas eu também estou aqui, porque Deus sabia desse nosso encontro e Deus quer abençoar a sua vida. Conduza o assunto dentro e ouça ele. Outra coisa importante que o visitador, o capelão, deve ter é descrição. Quanto mais discreto você for, melhor para que você dê o atendimento ao paciente. O visitador precisa ter também boa postura. O visitador precisa estar também com roupas adequadas. O visitador deve evitar certo tipo de olhares. Vou dar um exemplo para você. Quanto mais discreto você for, melhor você vai poder fazer. Já pensou você ir visitar uma pessoa? Vou dar um exemplo. Com uma camisa verde-limão. Ou com uma camisa do time que você torce. Isso acontece, pastor? Acontece. Eu vi muito isso. Pessoa que vai visitar o paciente com a camisa do Flamengo, um exemplo. E o paciente lá é vascaíno. Já começa ali a rixa. Não houve discrição. A figura do pastor, do líder espiritual, deve ser uma figura neutra. Você pode estar com um paletó e sem gravata, se o hospital permitir, ou fazer uso do jaleco, que se usa dentro das casas de saúde dos hospitais. Se é permitido que você entre, esteja sempre com muita discrição. Os homens devem evitar correntes, colares, equipamentos. Quanto mais simples, quanto mais discreto você estiver, será melhor. Por que isso? Porque o paciente está deitado numa cama que não é dele, num lençol que não é dele, usando um banheiro comunitário, num travesseiro que não é o dele, coberto com um cobertor que não é o dele, comendo uma comida que não é da casa dele, dormindo num quarto que não é num quarto dele e recebendo uma pessoa que ele nunca viu na vida. Daí você vai lá, todo extravagante. Isso não é só no caso dos homens, né? No caso de mulheres, por exemplo, existem mulheres que vai visitar a paciente no hospital, ela passou primeiro no salão, ela passou na manicure, ela colocou cílios, ela fez toda a maquiagem no seu rosto, colocou um sapato alto, uma bolsa da Louis Vuitton, um perfume da Chu & Chu, da Carolina Herrera, e foi visitar no hospital. Quando ela entrar no quarto para visitá-la feminina, toda bonita, você entendeu como que eu descrevi essa visitadora? As mulheres que estão lá, pensa comigo, estão deitadas numa cama que não é dela. Estão tomando banho num chuveiro comunitário, usando o vaso e a pia de um banheiro comunitário dentro de uma enfermaria de hospital. Ali tem sangue, ali tem absorventes, ali tem equipamentos de equipo, de agulha. O ambiente é um ambiente de dor.
ela não está com o secador de cabelo dela, ela não fez a chapinha, ela não levou o babyliss, ela não está de cílios postiço, ela não tem um creme para passar no seu rosto para hidratar, ela não pode se maquiar, ela não tem um perfume, ela não pôde se depilar, está vendo quanta coisa? Ela não está usando a sua melhor roupa, ela não está de cinta para modelar o seu corpo, ela não está usando roupas para deixar os seus seios bem alinhados dentro de uma camisa, ela está usando uma camisola do hospital, uma hora vem uma, fura com uma agulha, vem a outra, põe a comadre, que é um pinico que é usado no hospital, ela está descabelada, ela não tem a pasta de dente que ela usa, o sabonete dela acabou, ela está numa situação terrível, e nós sabemos que as mulheres se arrumam para as mulheres, não no sentido de arrumação de envolvimento, não, mas é própria das mulheres. Elas se arrumam, fazem questão de estar bonita. Aí você vai visitar alguém que está lá no hospital há 10 dias, não pôde nem depilar a perna, não pôde cortar a unha do pé, e você chega toda linda, bela e formosa, perfumada, com uma bolsa, com perfume, cabelo todo arrumado. Como que você acha que vai ser a qualidade desta visita? Essas pessoas da enfermaria, mesmo sem conhecer a Deus, entrarão numa campanha de oração sem se combinarem, dizendo: tira esta mulher arrumada daqui, porque olha como nós estamos, e ela toda arrumada. Então, para você visitar alguém, você tem que estar discretamente como visitador. Evite tudo que possa provocar constrangimento, roupas chamativas, roupas sensuais, tanto do homem quanto da mulher. Evite cores estridentes, sapatos barulhentos, viu? Evitem marcas famosas, acessórios famosos. Leve com você a simplicidade do Evangelho, o amor de Deus, o sentimento de empatia com o próximo. Você não está indo num desfile de moda, você não está indo a um shopping center, você não está indo a uma praça ver um desfile de carros usados, você está indo num lugar que é uma casa de saúde, que existe alegrias, mas também tem dor, sofrimento e luto. E as pessoas que ali estão sofrendo. Não é justo que você chegue e demonstre que você está no seu melhor momento, em detrimento dessas pessoas que talvez estejam vivendo os seus piores momentos. Promova o sentimento de bem-estar, não o sentimento de mal-estar por intimidação, porque faltou da sua parte descrição. Eu vi muito isso no hospital, quando pessoas vinham visitar os outros e pareciam que estavam indo num jantar dançante, quando na verdade deveriam estar ali para demonstrar que realmente entendem o que aquela pessoa está atravessando. A postura do visitador é muito importante. Tem pessoa que chega no quarto e não tem postura, se derrama na poltrona, senta aos pés da cama do paciente, entendeu? Não tem postura, se espreguiça, né? Está ali dentro visitando o paciente, se espreguiçando, né? Você já pensou que constrangimento, você em nome de Deus fazendo isso? Assim, já pensou? Abrindo a boca de sono, bocejando, né? Pessoas que vão lá e não têm postura, estão sonolentas, porque foram logo após o almoço comer uma feijoada inteira, e vai lá e o paciente quer abrir o coração, e você se esparramou na poltrona, no sofá, e está ali cochilando enquanto o paciente está sofrendo e precisando de ouvir uma palavra de conforto e uma palavra de Deus. Outra coisa que é muito importante é você saber como se portar com seus olhares, porque muitos pacientes estão acompanhados de seus cônjuges ou de suas filhas, cônjuges, filhas ou filhos. E aí acontece o quê? O visitador entra no quarto
e se depara com uma pessoa portadora de uma doença grave. Uma doença autoimune, por exemplo, que desencadeou um ataque agudo. Vamos dar um exemplo de uma doença que está fazendo a pessoa sofrer muito. E os médicos estão tentando controlar, mas infelizmente ela está sofrendo muito. O estado emocional dela está muito afetado, o estado físico está super afetado e também o estado do ambiente é muito pesado, é muito sofredor. Mas ele tem um acompanhante junto. E embora ele ou ela esteja numa feição ruim, esteja maltratado pela dor e pela doença, o acompanhante está bonito, bem arrumado, porque talvez veio do trabalho, veio da faculdade, ou veio para ficar com a família, e está todo penteado, bem arrumado, e às vezes é uma pessoa de boa aparência, às vezes é uma pessoa que é até privilegiado no quesito beleza, tem uma voz bonita, uma aparência bonita, uma silhueta bonita, e o visitador ou a visitadora, em vez de dar a atenção para o paciente, que é o alvo da sua visita, resolve iniciar um diálogo com este ou esta acompanhante. A senhora é a esposa dele? Até aí, até que seria uma pergunta para a apresentação. Mas aqueles visitadores que são muito autoconfiantes já chamam a acompanhante, a esposa ou a filha, de você, faltando com isso, com o respeito, que deveria de ser o mínimo de um visitador capelão ou uma capelão visitador voluntário, que vem em nome de Deus para abençoar a vida de quem está sofrendo. E chama a mulher do paciente de você. Você é o que dele? Ah, eu sou a esposa. Nossa, você é a esposa dele? Parece filha dele. Nossa, o que está acontecendo com ele? Como se aquela pessoa não estivesse ali. Neutraliza aquela pessoa e estabelece um vínculo, um diálogo com alguém que está ali para tentar amenizar aquela dor. E que você, num ato de extrema simpatia, para não dizer talvez de até uma displicência, ou por que não dizer também, às vezes, uma intenção errada do tipo do trabalho a ser executado, você resolve que quer ser amigo daquela pessoa, porque você simpatizou, você gostou, se afeiçoou, e você simplesmente neutraliza o paciente e começa a desenvolver um trabalho. E aí, como se não bastasse isso, vêm os elogios, os comentários, as perguntas: aonde você mora, você está de carro, você precisa de uma carona. Isso acontece, pastor? Olha, infelizmente, o curso é de capelania para preparar. Lembra que eu disse que o visitador não deve fazer? Uma das coisas que não deve fazer é isso, desencadear um diálogo com o acompanhante do paciente. Você não está ali para dar atendimento à companhia, a menos que essa pessoa esteja muito aflita, chorosa, desequilibrada emocionalmente e precisa também do atendimento espiritual. E que você, com discrição, espiritualidade contagiante, oração, preparo bíblico e íntimo com Deus, você possa abençoar a vida dessa pessoa sem trazer para o paciente e para o acompanhante ou a acompanhante o constrangimento de um diálogo informal diante de uma cena triste, de sofrimento, de alguém que está longe de sua casa, longe de seus filhos, longe dos seus sonhos, longe da sua cama, longe de sua roupa, longe de tudo que ele ama e está num ambiente que jamais ele planejou estar. Descrição, postura, comportamento, evitar olhares, comentários desnecessários, elogios demasiadamente, excesso de simpatia e uma comunicação além da necessidade e do tempo de uma visita que deve ser objetiva, rápida e proveitosa. Na próxima aula, nós estaremos falando também sobre o comportamento
do visitador ou do capelão ou da capelã.